Olá pessoal, eu sou o professor Cleiton. Hoje estudaremos hipérbole, em especial veremos alguns conceitos introdutórios, definição, elementos e equação. Vamos lá. Uma hipérbole é o conjunto de pontos de um plano, tais que o módulo da diferença de suas distâncias a dois pontos fixos do plano, que são os focos. Essa distância ela é constante, ok? Então, em outra linguagem, nós temos que a hipérbole é o conjunto dos pontos P, né? Tais que o módulo da diferença, né, entre as distâncias do ponto P aos focos, ela é uma constante que a gente define como 2 vezes A, ok? Ou seja, a distância de P a f índice 1 menos a distância de P a f índice 2 é justamente 2A, tá? Veremos que A está entre 0 e C, e que a distância entre esses pontos fixos, ou seja, a distância entre os meus focos, a gente define como 2C, 2 vezes C. Vamos ver um pouco sobre os seus elementos, sobre a terminologia. Os pontos f índice 1 e f índice 2 são os focos da hipérbole. E a reta que passa por esses focos, ou seja, que os contém, é a reta focal. A interseção da minha hipérbole com a reta focal, ela consiste de exatamente dois pontos. Os pontos A índice 1 e A índice 2. Esses pontos são os vértices da minha hipérbole. Então, veremos que a hipérbole, né, tem um formato de parece uma curva, né? E a interseção da minha hipérbole com a minha reta focal vai gerar os vértices. Então, são dois vértices, isso mesmo. O segmento A índice 1, A índice 2, ou seja, a distância entre os meus vértices, ele é denominado de eixo focal. Está na minha reta focal, denominado de eixo focal. Da hipérbole, né? E o comprimento entre esses vértices é justamente 2 vezes A, ou seja, então lembrando lá da definição, se eu pegar o módulo dessa diferença de um ponto P pertencente à hipérbole aos focos, né, se eu pegar essa diferença, vai ser 2 vezes A, ou seja, é igual a distância entre os vértices da minha hipérbole, beleza, pessoal? O ponto médio C do eixo focal A índice 1, A índice 2 é o centro da hipérbole, então tem o centro sim, e esse centro é o ponto médio do meu eixo focal, ou o ponto médio, né, da minha reta da distância, né, entre os focos f índice 1 e f índice 2, ok? A reta que passa pelo centro e é perpendicular à minha reta focal é a reta não focal. Então, nós temos a reta focal e a reta não focal da hipérbole. Também temos, na minha reta não focal, eu tenho dois pontos, B índice 1 e B índice 2. E o segmento B índice 1 e B índice 2, que é perpendicular, né, à minha reta focal ou ao meu eixo focal, e também vai ter o ponto médio C e vai ter o comprimento 2B. Ou seja, do centro acima a gente marca o ponto B índice 1, que tem comprimento B, e do centro um pouco abaixo nós marcamos o B índice, outro ponto, né? E aí que também tem comprimento B. Então, B índice 1, B índice 2 tem comprimento 2B. Esse comprimento, ele é denominado de eixo não focal da minha hipérbole. E B índice 1 e B índice 2 são os vértices imaginários da hipérbole. Certo, pessoal? Então, veremos a interpretação geométrica dessa hipérbole, tá? Então, aqui está. Temos aqui um sistema de eixos ortogonais, OXY. O eixo OX, nesse caso aqui eu chamei o centro de C, então eu vou definir de eixos CX e CY. Aqui nós temos uma hipérbole com centro na origem e com reta focal coincidente com o meu eixo CX. Então, observe, nós temos os pontos fixos, que são os focos, f índice 1 e f índice 2, e nós temos a hipérbole, que é essa curva. A interseção da minha hipérbole com a minha reta focal, né, que é a reta focal justamente o eixo CX, são os vértices da minha hipérbole, A índice 1 e A índice 2. A distância entre esses vértices é 2A, ou seja, de A índice 1 a C mede A, e de C a índice 2 mede A. Lembrando que a distância entre os focos é 2 vezes C, ou seja, de F índice 1 a C mede
mede C, e de C a F22 mede C, comprimento. E ainda nós temos os vértices imaginários, tá? A minha reta não focal é o eixo Y, CY, e nós marcamos os vértices imaginários, B21 e B22. Lembrando que o ponto médio C, esses vértices têm comprimento 2B, tá? E daí nós temos, vamos utilizar a definição. Nós temos, dada a mini hipérbole, os pontos P. Então nós temos um ponto P, correto? Nós temos aqui um ponto P, de tais formas que a distância de P a F índice 1 menos a distância de P a F índice 2, ela vai ser constante, independente de onde meu P esteja, ou seja, das coordenadas dele, ou de onde a posição que ele está nessa curva, tá? Então, essa é justamente a definição de hipérbole. Então, fazendo o P variar nessa curva, então, o módulo, né, dessa diferença é justamente vai ser sempre uma constante. E essa constante será 2 vezes A. Lembrando que 2A é a distância entre os meus vértices, tá? Então, meu P pode estar tanto nesse ramo direito ou no ramo esquerdo. Colocando essa diferença, né, entre essas distâncias em módulo, essa diferença será sempre uma constante 2 vezes A, beleza? Também temos a minha hipérbole com reta focal com centro na origem e reta focal coincidente com o eixo CY, tá? Então, os focos agora estão sobre esse eixo. Da mesma forma, a interseção da minha hipérbole com esse foco são os vértices. A distância entre os vértices também é 2A. A distância entre os focos é 2C. Nós temos os vértices imaginários e ainda nós temos, dado um ponto P pertencente, né, o módulo da diferença dessas distâncias de P a F21 e P a F22 vai ser justamente essa constante 2A, tá? Então, essa é a nossa definição. A interpretação geométrica. Veremos como construir, né, essa hipérbole no programa GeoGebra, tá? Então, vou aqui abrir o meu programa e daí nós temos o seguinte. Então, para mim, vamos utilizar a ferramenta hipérbole. Então, nós temos aqui no GeoGebra, nós temos a ferramenta hipérbole que se localiza aqui, né, onde tem uma elipse. Clicamos aqui na ferramenta hipérbole. Então, primeiramente, nós temos 2 pontos fixos, tá? Dados os 2 pontos fixos, que são os focos, a gente, nesse caso aqui, vou fazer uma hipérbole com centro na origem e reta focal coincidente com o eixo OX. Então, vou marcar os focos, digamos que sejam os pontos aqui, menos 3 e 3, certo? Então, a minha reta focal já fica definida, que é o próprio eixo OX. Agora, vou marcar um ponto, né, que pertence à minha hipérbole. Observe que ao movimentar o meu cursor aqui, então nós temos o seguinte, que nós temos a curva vai se diferenciando. Então, vou marcar uma hipérbole com vértice no ponto 2, tá? Então, aqui nós temos uma hipérbole com vértice no ponto 2. Então, essa curva. Pessoal, então vamos marcar um ponto P sobre a minha hipérbole, né? Digamos, marquei aqui um ponto P, deixa eu renomear aqui. Tem um ponto P pertencente à minha hipérbole. Para verificar se o ponto P realmente pertence à minha hipérbole, nós podemos fazer o seguinte. Podemos, deixa eu fazer aqui, movimentar aqui. E realmente, ao movimentarmos, ele percorre a curva, tá? Então, vamos calcular as distâncias agora. Eu quero a distância do meu ponto, do meu foco 1 ao P. E a distância do meu foco 2 ao P. Né? A distância entre os pontos P e A e P e B. Observe que o GeoGebra aqui automaticamente já me dá aqui, ó, o segmento AP mede 7,14, o segmento BP mede 3,14, né? Também o GeoGebra já me dá aqui a equação da minha hipérbole, a hipérbole ABC. Daí, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma entrada aqui. O que eu quero conhecer? Eu quero aplicar a definição. Então, vamos criar uma entrada K, chamada o seguinte, K é igual ao módulo, tá, das distâncias entre, ele já nomeou, né, o segmento AP ele chamou de F, então, o módulo a diferença, né, em módulo de F a G.
né, de F a G, o segmento G. Então, dando Enter aqui, nós temos o seguinte: a distância K mede 4. Vou arrastar para cá, tá? Então, vou colocar aqui do lado. Então, nós temos que K é igual a 4. Agora, observe o seguinte. Então, ao fazer meu ponto P se movimentar sobre a minha hipérbole, observe que a distância K ela permanece constante, né? K é igual a 4. Então, essa é justamente a nossa definição de hipérbole. Observe também que, por exemplo, posso trazer meu ponto P para o outro lado. Como essa diferença está em módulo, né? Observe que F é menor do que G, né? Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, o F mede 3,64, G 7,64. Se eu fizer essa diferença, dá menos, mas como está em módulo, dá 4. Então, pessoal, observe que realmente, vou colocar uma animaçãozinha aqui, ó. Ao fazer meu P percorrer a minha hipérbole, tá? A minha distância ela é constante. Então, esse é o lugar geométrico, né? Que a gente define como hipérbole, né? Tá? Esqueça esse módulo a diferença, né, entre essas distâncias ela é constante. E lembrando que esse valor de K é justamente o valor de 2 vezes A. Mas quem é 2 vezes A? 2 vezes A é a distância entre os meus vértices. Observe que o meu vértice aqui são os pontos menos 2 e 2. E a distância entre os vértices é 4, tá? Então, justamente, essa diferença é 2 vezes o vértice, ok? Aqui também podemos definir os pontos, o valor de B, tá? Também podemos, nesse caso aqui, eu posso construir da mesma forma, eu construo uma hipérbole, né? Só que com reta focal agora paralela ou até coincidente com o eixo OY, tá? Vai ser o mesmo caso, você determina o foco, agora você vai determinar o foco aqui no eixo ou de forma paralela, e depois vai marcar um ponto da minha hipérbole e vai fazer o mesmo processo. Então, realmente eu posso fazer essa construção de maneira análoga, tá? Só invertendo os eixos. Então, essa é a nossa definição de hipérbole. Vamos lá. Vamos falar um pouco agora, pessoal, sobre a forma canônica da hipérbole. Nós podemos obter a equação da hipérbole em relação a um sistema de eixos, né? Ortogonais, no caso. Dado um eixo OXY, e nós temos esse sistema de eixos ortogonais, então nós podemos obter a equação da hipérbole, ou seja, a forma canônica da hipérbole, ou ainda a equação reduzida. Vamos dar as coordenadas dos pontos. Então, nós temos aqui f índice 1, né? O f índice 1 tem coordenadas menos 6, 0 e f índice 2, 6, 0, porque a distância a gente definiu como 2c. Os meus vértices têm coordenada a índice 1 menos a e 0, a índice 2 a e 0, porque a distância entre os vértices é 2 vezes a. Nós temos o centro C, a reta aqui, nesse caso, a reta focal coincide, né? Nós temos a hipérbole com centro na origem e reta focal coincidente com o eixo CX. E aqui nós temos também os meus vértices imaginários, B índice 1 e B índice 2. B índice 1 tem coordenadas 0 e menos B, né? E B índice 2 tem coordenadas 0 e B. Lembrando aqui que temos a seguinte, nós temos A, né? A distância do centro, a índice 1 é A distância do centro, a B índice 2 é B. Completando aqui, traçando aqui a hipotenusa do meu triângulo retângulo, nós temos o valor de C, tá? Depois veremos isso com mais detalhe. Então, nós temos a seguinte relação. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Da mesma forma, para determinar essa equação, né? Eu posso fazer com a minha hipérbole com centro na origem e reta focal coincidente ou paralela com o eixo CY, né? Ou OY. Na próxima aula veremos alguns exemplos e também a equação quando a minha hipérbole não tem centro na origem, ok? Então vamos lá. Dado um ponto P pertencente à minha hipérbole, digamos que esse ponto P de coordenada x e y, né? Então, se esse ponto P tem coordenada x e y, nós temos o seguinte, da nossa definição, nós temos que, nesse caso aqui, pessoal, eu peguei o ramo direito, tá?
Se eu pegasse o ramo esquerdo, seria menos 2A. Da definição, nós temos que a distância, a diferença, né, entre essa distância de P ao foco 1 e a distância de P ao foco 2 é 2 vezes A, né? Então, nós temos o seguinte. Vamos utilizar aqui, vamos calcular a distância entre dois pontos, os pontos P, né, o ponto P é f índice 1, nós sabemos calcular, né? A raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado menos agora a distância do ponto P ao ponto f22, raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, isso é igual a 2a, da definição de hipérbole. Fazendo aqui umas continhas, nós vamos chegar aqui c menos a ao quadrado vezes x ao quadrado é igual a ao quadrado y ao quadrado menos a ao quadrado y ao quadrado é igual a ao quadrado que multiplica c ao quadrado menos a ao quadrado. Pessoal, vamos lembrar que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. E daí, fazendo algumas continhas aqui, simplificações, nós temos que b ao quadrado x ao quadrado menos a ao quadrado y ao quadrado é igual a ao quadrado b ao quadrado. Multiplicando aqui todo mundo por 1 sobre a ao quadrado vezes b ao quadrado e fazendo as simplificações, nós temos que x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Então, olha só, nós conseguimos relacionar, né, os meus pontos, né, as coordenadas do meu ponto P, x e y, com os valores, né, A e B. E daí nós temos a seguinte equação. Então, essa é a chamada equação da hipérbole, ou equação reduzida, e ainda forma canônica, tá? Da mesma forma, você pode proceder quando essa distância for negativa, der um número negativo. Então, você coloca menos 2A aqui, tá? Até porque não vai existir esse valor negativo. Então, você coloca o menos aqui, para justamente ficar um valor positivo, beleza? Então, nesse caso seria quando o meu ponto está no ramo esquerdo, tá? Que a distância de P a F índice 1 é menor do que a distância de P a F índice 2, mas de qualquer forma, você faz de maneira análoga. Pessoal, então o que eu queria mostrar para vocês era isso, tá? Na próxima aula veremos alguns exercícios e ainda a equação da hipérbole com centro, reta focal paralela ao eixo OX e também paralela ao eixo OY, tá? Então, até a próxima.